Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amém, igreja? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Apenas o versículo 1 e o versículo 2. Números capítulo 13, apenas versículo 1 e versículo 2. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu vou ler mais uma vez, presta atenção. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Amém, queridos? Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito de oração, feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, nós queremos, ó Deus, a tua glória, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa falar nessa noite. Há tantos corações cheios de expectativa, Senhor. Quantos homens, quantas mulheres saíram de casa, estão aqui na expectativa de receber uma palavra da tua parte. E de mim, ó Deus, tu sabes que nada posso fazer. Que na mesma condição que o Senhor falou comigo, Senhor, nessa tarde, que o Senhor possa falar a cada coração que está aqui. Eu creio que o teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, Ele vai falar. Eu entrego, Senhor, este culto de louvor e adoração, culto pessoal, que fazemos ao Senhor, na tua presença em nome de Jesus. Amém, queridos? Interessante que todas as vezes que o nosso Senhor quer nos deslocar do lugar que nós estamos para outro lugar, da posição que nós estamos ou nos encontramos para outra posição, Ele sempre libera a sua palavra sobre nós. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos conduzir ao lugar que Deus quer que estejamos. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você recebeu palavras da parte de Deus. Quem já recebeu palavras de Deus aqui? Levanta a mão, querido. Quem já recebeu palavras de Deus e essa palavra ficou incumbida, ficou encucada no seu coração? Levanta a mão bem alto. Com o povo de Israel, não foi diferente. Esse povo recebe uma palavra que não vem de Moisés. Esse povo recebe uma palavra que vem de Deus. Diz a palavra do Senhor, no versículo 1, disse o Senhor. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Disse o Senhor a Moisés. Versículo 2: envia homens a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Palavras como essa eu já recebi na minha vida, e eu creio que você também já recebeu na sua vida. Palavras que nos conduzem a algum lugar, palavras que nos conduzem a chegar no lugar que nós tanto sonhamos. E nessa noite, queridos, o tema desta palavra é: não tire os seus olhos da palavra
que o Senhor te deu. Não tire os seus olhos da palavra que o Senhor te deu. Quando nós recebemos uma palavra, pastor Carlos, é algo muito nobre. Nós nos alegramos. Nós nos sentimos extremamente felizes, porque nós entendemos que o próprio Deus, de maneira personalizada, Ele falou comigo e Ele falou com você. Quando nós recebemos uma palavra, pelo menos assim é comigo, as palavras que eu recebi da parte de Deus, eu me alegrei, a minha alma jubilou, porque eu entendi que o próprio Deus, naquele momento, Ele falou comigo de maneira personalizada. E eu acredito que com você, as palavras que o Senhor liberou sobre a tua vida também foi desta forma. O grande desafio é que normalmente um dia após o recebimento de palavras que o Espírito de Deus tem liberado sobre as nossas vidas, palavras que muitas vezes falam poderosamente ao nosso coração, nós nos encontramos ao nascer do novo dia, sem sabermos como fazer para chegarmos aonde Deus falou que nos levará. A palavra foi liberada, mas o como não foi estabelecido por Deus. E há uma crise que tem alcançado o coração de muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus. Chama-se crise do como. Nós temos a palavra de Deus, mas nós não temos o como de Deus. Nós temos a palavra do autor e consumador da nossa fé, mas nós não temos o como realizar, o como chegar no lugar que Ele prometeu nos levar. Não há uma regra. Gênesis capítulo 6 fala sobre um homem chamado Noé. Esse homem recebe uma palavra de Deus, e essa palavra, ela vem carregada de como realizar. Deus diz a Noé: Noé, construa uma arca. E Deus traz junto com esta palavra o como fazer esta arca de maneira detalhada. Mas na maioria das vezes, não é assim que Deus faz. Deus nos dá uma palavra, Deus libera uma palavra sobre nós, mas Deus não nos mostra o caminho. E é justamente isso que eu quero falar para você, meu amado irmão, nessa noite. Eu só posso falar para você, eu só tenho autoridade para falar para você aquilo que eu tenho vivido. Eu posso dizer para você que esta palavra é exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus tem me conduzido a viver nesses últimos dias. Quando Deus nos traz uma palavra, quando Deus nos libera uma palavra, entre a palavra lançada e a conclusão desta palavra, existe duas realidades que eu e você temos que optar por uma delas. A determinação entre a conclusão, entre a chegada, entre receber aquilo que Deus estabeleceu e não receber, vai depender da escolha que você faz. Palavra liberada, realização da palavra, fé, incredulidade. Entre a palavra e a sua realização está a fé e a incredulidade. Eu cresci num lar evangélico, e um salmo que sempre me chamou a atenção, pastora Cássia, foi o Salmo 24. É um salmo que me emociona, porque eu aprendi que este Deus é poderoso. Ainda criança, mesmo sendo uma criança muito sapeca, um jovem muito sapeca, eu aprendi a entender essa verdade.
A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e todos os que nela habitam, o mundo e todas as coisas. Nós entendemos que essa terra é de Deus. Nós entendemos que todas as pessoas que estão nessa terra são dele. Nós entendemos que todas as coisas que estão neste mundo é do nosso Senhor. Nós sabemos que ele é poderoso. Nós sabemos que ele tem autoridade sobre os céus. Nós sabemos que ele também tem autoridade sobre a terra. Nós sabemos que o Senhor, o seu braço de ferro, é capaz de fazer qualquer coisa no tempo que ele achar necessário. Mas uma coisa muitas vezes tem trazido frustração ao teu coração e ao meu coração. Deus não nos entrega as coisas prontas. Deus não nos entrega aquilo como queremos que ele nos entregue. E nós olhamos para esse Deus e falamos: ele tem poder, por que ele não faz? Por que ele não entrega pronto? Ele tem autoridade, a Bíblia diz que ele tem autoridade. A Bíblia diz que ele tem o poder concentrado em suas mãos. Por que ele não me entrega pronto? Ele me promete, mas ele não me entrega pronto. É a grande crise que tem alcançado o coração de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus. Essa crise alcançou o coração deste povo. Esse povo recebeu uma palavra que não veio de Moisés. No capítulo 13, no versículo 1, diz a palavra que o Senhor trouxe uma palavra sobre o coração de Moisés, para que ele conduzisse ao povo de Israel. Diz a Bíblia que Moisés recebe essa palavra da parte de Deus. E assim, ele separa um príncipe segundo cada tribo de Israel. Esses 12 príncipes descem para espiar a terra de Canaã. Esses 12 príncipes passam 40 dias na terra de Canaã. Eles analisam toda a geografia daquela terra. Eles analisam toda a beleza daquela terra. Eles analisam que realmente aquela terra tinha infraestrutura, que aquela terra tinha muros gigantes. Eles analisam que aquela terra de fato era uma terra como Deus prometeu na sua palavra. E diz a palavra que ao cabo de 40 dias, os 12 príncipes voltam a prestar conta para toda a congregação, juntamente com Moisés e Arão. Eles trazem o fruto daquela terra. Diz a palavra que eles trazem uvas que não são como as uvas de hoje. São uvas grandes, alguns falam gigantes. Uvas muito diferentes do fruto que hoje uma videira brota. Quando eles chegam ali para prestar conta para toda a congregação, queridos, algo me chama muita atenção. Os príncipes começam a falar: estivemos lá por 40 dias. Verdadeiramente é a terra que Deus nos prometeu. Essa terra mana leite e mel. É igualzinho ele falou para mim. É igual a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, meu irmão. Do mesmo jeito que Deus falou, Deus está fazendo e Deus vai cumprir. Dessa mesma forma, quando os príncipes vieram a prestar conta a toda a congregação, eles entenderam que a terra de Canaã era a terra que Deus tinha falado. Mas há fatores que estão na sua mão. Há fatores que estão no poder de decisão da sua pessoa. Há fatores que não dependem de Deus. A escolha entre acreditar naquilo que não vejo e acreditar naquilo que estou vendo está nas minhas mãos. E após prestar conta e dizer que a terra de fato era boa, o primeiro porém aparece na palavra do Senhor. E eles começam a dizer no versículo 28: o povo porém que habita nessa terra é poderoso, há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam no pé do mar pela ribeira. Querido, presta atenção em mim.
O primeiro sintoma de incredulidade se manifesta aqui. Eles viram que aquilo que Deus prometeu era real. Eles contemplaram com seus olhos, como Eva e Adão contemplaram a face de Deus ali no Éden. Eles contemplaram a terra de Canaã. Eles viram que aquela terra é real, mas eles olharam os obstáculos daquela terra. Deixa eu dizer algo para você. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Mas na caminhada, no percurso, querido, pode entender uma coisa: existe muitas pessoas na face dessa terra que querem o que você quer, que querem o que Deus prometeu a você. Você não está sozinho, como o povo de Israel não estava sozinho. Quando o povo de Israel chegou àquele lugar, eles esperavam que aquela terra maravilhosa, que mana leite e mel, não estivesse ocupada por ninguém. E esse é o motivo da frustração do povo. O povo esperava que aquela terra estivesse extremamente estabelecida, do jeito que eles sempre sonharam, do jeito que Deus estabeleceu e prometeu. Mas eles não esperavam que tivesse povos morando naquela terra. E muitas vezes você se frustra e eu me frustro, porque nós não entendemos que quando Deus nos promete algo, Ele não vai liberar aquilo que Ele prometeu de maneira fácil, porque Ele conhece você, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu interior, Ele conhece a tua intimidade. Então Ele vai te ensinar aquilo que está nas tuas mãos, meus irmãos, para fazer, aquilo que você tem poder para fazer, potencial para fazer, capacidade para fazer. Deus não fará por você. A primeira frustração daquele povo, a primeira frustração daquela nação, foi porque aquela nação chega naquele lugar na expectativa de estar pronto. E quando eles percebem que a promessa que Deus estabeleceu sobre eles era real, mas que eles tinham que fazer a sua parte, eles entenderam que eles não tinham capacidade para tal coisa. A segunda manifestação de incredulidade se encontra no versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. No caminho que Deus está te levando, no caminho que o Senhor está nos conduzindo, você vai se deparar com pessoas que estão prontas, com pessoas que a capacidade está à frente na sua, pessoas mais preparadas do que você, pessoas que no conceito da sociedade são melhores do que você. E nesse momento, querido, se você olhar para você, as suas forças vão ser minadas. Nesse momento é o momento em que você vai ter que fazer uma escolha: ou você fica com aquilo que você vê, ou você fica com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E é assim que acontece com a gente. Nesse momento, a maioria de nós examina-se a si mesmo e entende que não é apto para tal, e começa a falar que Deus não prometeu aquilo para justificar que não vai chegar. Começa a enganar a si mesmo, que aquela palavra que Deus liberou não foi Deus que falou, foi coisa da sua imaginação. A palavra, ela é de Deus, a palavra foi liberada por Deus, não há dúvida, é palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Mas você tem que entender que tudo daqui para frente vai ser nele, para a glória dele, por meio dele, e ninguém pode fazer nada através de si mesmo. Mais um ponto que me chama muito a atenção, mais uma manifestação de incredulidade que me chama a atenção.
Versículo 32. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos ali são homens de grande estatura. Pessoas tomadas pela incredulidade. Escuta isso, querido. Tenha memória curta. Você se esquece facilmente de tudo aquilo que Deus fez para você. Esse povo, eles assistiram como em Cafarnaum, como Jesus fazia daquela terra um palco de milagres. Esse povo assistiu o próprio Deus realizando prodígios, sinais e maravilhas constantemente no meio deles. Esse povo tinha sido retirado pelo braço forte de Jeová. Esse povo que outrora estava no Egito não estava mais. Esse povo se deparou com o mar vermelho e o Senhor abriu o mar. Na falta da água, a rocha fez brotar água. Esse povo viu a glória de Deus através das pragas que o Senhor lançou sobre o Egito. Mas na primeira circunstância que o Senhor deixa acontecer, eles veem e não conseguem entender que o Senhor é muito maior do que aquilo. Isso tem acontecido comigo e com você. Isso tem acontecido com nós, como igreja. Deus tem feito milagres em nossas vidas desde quando nascemos. Deus tem realizado maravilhas no seio da sua família todos os dias. Mas quando nós projetamos algo em Deus, e Deus não faz como nós sonhamos, como nós planejamos, nós nos frustramos e nos esquecemos e não analisamos o histórico do cumprimento de promessas passadas. Precisamos nos lembrar de tudo que Ele fez por nós. Precisamos resgatar as grandes coisas, as grandes maravilhas que esse Deus forte e poderoso fez por mim e por você, igreja. Mais uma vez, a escolha está em suas mãos, entre a fé e a incredulidade. Quarto ponto que me chama a atenção. A quarta manifestação de incredulidade que este povo de Israel está no versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Pessoa que se alimenta de incredulidade tem complexo de inferioridade. Ela começa em último lugar. Tudo que ela vai fazer, ela não consegue se ver numa posição, senão uma posição de último lugar. O seu carro é do mesmo ano do seu vizinho, mas o seu carro é inferior. Mas é do mesmo modelo, mas é inferior. O seu filho usa a mesma roupa do primo, mas é inferior. A pessoa sempre se vê por baixo. A pessoa não consegue se olhar no espelho. O complexo de inferioridade está matando essa pessoa. Imagine o gafanhoto, ele tem aproximadamente, quando grande, 7 centímetros. E esse homem aqui, esses homens que viram a glória do próprio Deus, eles se comparam como gafanhotos. Esses homens se esquecem de tudo que passou. E eles agora olham para si como um pequeno verme e dizem: nós somos comparados como gafanhotos. Ou seja, o Deus que nós servimos no passado, não servimos mais. Enquanto nós não nos posicionarmos como igreja,
Enquanto você não entender que você é a coroa da criação de Deus, enquanto você não entender que você foi feito à imagem e semelhança daquele que te criou, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, você não vai parar com isso. Aleluia, aleluia. Se coloque na posição que Ele te fez, de filho. Mas algo me alegra, porque Abraão nos ensinou, como pai da fé, a crer contra a esperança. E nós temos a condição de crer, mesmo não vendo. Você já parou para pensar que a maioria de nós crentes, nós nunca vimos um anjo? Você já parou para pensar que a maioria da igreja do Senhor nunca viu sequer uma peninha do anjo? Você já parou para pensar que a maioria da igreja do Senhor nunca viu a manifestação de um demônio? A maioria de nós, igreja do Senhor, nunca viu o pezinho dele, nunca viu a face dele. Querido, você tem fé. Se você está aqui e nunca viu a Jesus, há pessoas que estão aqui por 30 anos e nunca o viram, movidos pela fé. E é isso que vai te levar a chegar lá. É não vê-lo, mas crer na sua palavra. O que te trouxe aqui nesta noite não foi a imagem estampada de Cristo sobre esta igreja, e sim a fé na tua palavra. E é isso que vai te mover, é isso que vai te deslocar, é isso que vai te fazer chegar. Eu me alegro porque no versículo 30, ao contrário de 10 príncipes, Calebe e Josué creram como Abraão contra a esperança. Eu fico imaginando a mesma experiência dos 10 eles tiveram. Eles viram como os outros viram. Eles estiveram por 40 dias, eles estiveram naquele lugar, analisando a mesma geografia, analisando a mesma estrutura, analisando a mesma terra, analisando os mesmos frutos. Só que havia algo diferente na vida de Calebe e na vida de Josué. Eles creram contra a esperança, eles tinham uma palavra, e essa palavra vinha de Deus. Essa palavra não veio de Moisés, essa palavra veio de Deus. E eu acredito que naquele momento, quando eles chegaram naquele lugar, e todo mundo começou a falar: eles são grandes, eles são fortes, as suas cidades são fortificadas. Eles olharam para a palavra e falaram: Deus vai nos dar, e nós vamos conquistar. Deus vai nos dar, e nós vamos chegar. Deus vai nos dar, e nós vamos possuir. Se apegue à palavra que Deus te deu. Se apegue à palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Não importa o tempo. A nossa vida é feita de tempo e não de momentos. Se há 5 anos o Espírito de Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, creia nesta palavra. Creia contra a esperança. Não fique analisando como Deus vai fazer, meu irmão. Para de perder tempo. Para de ficar imaginando coisas. Descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa em Deus. Nós passamos grande parte da nossa vida analisando como Deus vai fazer. Nós gastamos muito tempo pensando em como Ele vai realizar. Nós nos examinamos muito durante a nossa jornada, para tentar nos entender. E a única coisa que Ele nos convoca a fazer é crer na palavra que Ele liberou. Alguém que está aqui ainda tem palavra de Deus? Levanta as mãos. Você tem palavra de Deus, irmão? Levanta a sua mão.
Em nome de Jesus. Deus está contemplando do alto os céus. Deus sabe que Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. E a minha Bíblia, que é a sua Bíblia, diz que Ele não é homem como eu para mentir, nem filho do homem. Ele é Deus e Ele vai cumprir a tua palavra, porque a minha Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Creia, Ele vai fazer. Pode acreditar, Ele está dentro de você e agora Ele vai realizar. Ele vela pela sua palavra. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17. Eu trouxe uma outra tradução, porque ela me impactou muito. Deus falou muito comigo. Entre a palavra liberada e a realização dessa palavra é a grande crise que nós, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos aprender a vencer. Capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Tenta me acompanhar, eu estou com uma tradução diferente, mas aqui ela é muito clara. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Queridos, presta atenção, 70 quilos era a couraça do rapazinho aqui de 2,90. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, era só a ponta. Presta atenção em mim. Eu vou falar só que o Espírito Santo me deu, nenhuma palavra a mais. Queridos, esse fato é um dos fatos mais conhecidos de toda a história bíblica. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 16, o versículo 1, que o próprio Deus reprova ao monarca Saul. Deus o rejeita, e o Espírito de Deus é retirado de Saul. Deus convoca o seu profeta chamado Samuel e o envia na casa de Jessé, com a missão de ungir, de liberar uma palavra sobre um dos 8 filhos de Jessé. Quando Samuel chega naquela casa, o único incapaz, o único que tinha impossibilidade real, concreta, de ser uma possibilidade, chamava-se Davi. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas. Ele foi a última opção, até porque os olhos do seu pai jamais os via como Deus os vê. Diz a Bíblia que Davi foi chamado, e no versículo 12 do capítulo 16, então o Senhor disse a Samuel: é este, unja-o. Eu acredito, amados, que Davi viveu uma das piores crises da sua vida. Eu fico tentando me imaginar nas pequenas coisas que Deus já depositou nas minhas mãos. Eu fico tentando imaginar todas as manhãs como Davi acordava,
na expectativa de algo acontecer, tentando entender como Deus faria, tentando entender como Deus ia realizar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele estabeleceu através do profeta Samuel. Mas tem um ponto alto que me chama a atenção. Eu consigo enxergar que Davi ficava muito preso à palavra liberada de Deus sobre a sua vida. A única explicação que eu consigo obter desta palavra, para que Davi não saísse da proposta, para que Davi não se cansasse de esperar a promessa, para que Davi não desistisse da palavra de Deus, era não tirar os olhos daquilo que Deus falou. Eu acredito que quando ele estava no pasto, cuidando das ovelhas, e aparecia mais um leão, no início, com todo vigor, ele deveria matar aquele leão. Mas depois de receber a palavra, certamente matava somente pensando na resposta da palavra. Diz a palavra do Senhor que Jessé chama o seu filho para sair de madrugada e levar pão para os seus irmãos e enxergar, visualizar como estão seus irmãos. Eles estavam ali no combate. Quando Davi se depara então com Golias, afrontando o exército do Deus vivo, afrontando o exército de Israel, do lado de cá o povo de Deus, do lado de lá os filisteus, no meio um gigante de 2,90, dizendo a todo momento se não tinha ninguém ali capaz de enfrentá-lo. Queridos, olha para mim. Davi devia ter o peso da couraça do gigante. Vamos ser transparentes. Eu acredito que Davi nem olhou para aquele gigante. Quando aquilo aconteceu, eu acredito que Davi olhou para a palavra. E quando ele olhou para a palavra, ele lembrou: palavra, oportunidade, Deus vai fazer. Se Davi olha para aquele gigante de 2,90, com toda aquela estrutura de guerra a seu favor, querido, ele era homem como você e como eu, certamente ele ia fraquejar, os seus olhos não iam conseguir ver, mas ele se lembrou da palavra certamente, ele se lembrou daquilo que o profeta falou no nome de Deus, ele se lembrou da promessa do Senhor, e quando ele entra naquela arena, eu fico tentando imaginar, apenas um garoto, eu acredito que ele olhava e falava: hoje vai cumprir a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. É isso que tem acontecido com você e comigo. Deus tem colocado gigantes à sua frente, e você tem olhado para eles e tem se esquecido da palavra. E o propósito de Deus é que você olhe para a palavra e se esqueça do gigante. E na unção do Senhor, o gigante foi derrotado. Querido, eu queria falar algo para você. Eu já estou finalizando. Não abra mão da palavra que o Senhor
liberou sobre a sua vida. Vou falar mais uma vez. Não abra mão da palavra que o Senhor ministrou sobre o teu coração, sobre a tua vida. Não importa que se faz 10 anos, se faz 15 anos, se faz 20 anos, se faz 30 anos, a palavra de Deus, Ele vela por ela, e ela vai se cumprir. Esteja na posição que Deus quer, crendo pela fé, que Deus vai lhe dar vitória. Não olhe para você, não olhe para os seus braços, não olhe para a sua capacidade, não olhe para você, para o seu dinheiro, para a sua estrutura. Veja a glória de Deus e haja pela fé. Aleluia. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais forte, igreja, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. Diz a Bíblia no versículo 12 do capítulo 16 de Samuel: e quando Davi foi chamado, ele entrou na presença de Samuel. Essa linguagem diz que entrou um pequeno menino ruivo. Querido, entenda uma coisa: Deus não vai cumprir essa palavra porque você é capaz. Deus não vai cumprir essa palavra porque você tem condições. Deus não vai cumprir essa palavra porque você se preparou. Deus vai cumprir essa palavra porque Ele liberou essa palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai acontecer na sua vida, querido. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Eu vim aqui nessa noite só para falar o que Ele pediu para me falar. Espírito de Deus, eu creio nessa palavra, por isso que eu preguei ela. Eu creio, Espírito Santo, que debaixo da tua unção, essa palavra foi ministrada a vários corações. Eu creio que há homens e mulheres neste lugar, até frustrados, porque o Senhor ainda não fez. Mas que o Senhor me ajude, e ajude cada um de nós a entender que nós precisamos crer na tua palavra. Se nós te víssemos todos os dias, se o Senhor todos os dias, em todos os cultos, se sentasse na primeira cadeira, Senhor, e eu pudesse te ver, e cada um de nós pudéssemos te ver, não haveria necessidade da fé, porque o Senhor estaria fisicamente em nosso meio, e os nossos olhos te contemplariam. Mas assim não se faz. Por isso, meu Senhor, o Senhor nos deixou incumbido de crer, ó Deus, contra a esperança. E nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos que ela é a verdade absoluta sobre nós. Nós cremos que as palavras que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, elas vão se cumprir no tempo determinado. Nós cremos no Senhor, nós não abrimos mão de crer no Senhor, nós não abrimos mão de confiar no Senhor. Por isso que nós estamos aqui, ó Deus, e eu como ministro do teu evangelho, eu declaro em nome de Jesus, um tempo novo na vida dos meus irmãos, um tempo de confiança, Senhor, um tempo em que cada um de nós aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a ter esperança produzida pelo Espírito no Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que cada palavra que foi perdida, Senhor,
na gaveta do quarto, na cozinha ou na sala. Palavras que, pela incredulidade, nós deixamos de lado. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, lembra a cada irmão dessa palavra. Reativa no espírito de cada um que está aqui esta palavra, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus o cumprimento das palavras liberadas sobre cada um que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, querido, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.